Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Neste sábado, celebramos com grande alegria a memória de São Francisco de Assis, um dos santos mais amados da nossa Igreja. Vivemos também o 4º dia da Semana Nacional da Vida com o tema Cuidado com a Educação dos Filhos, Missão dos Pais e Dom de Deus. A liturgia de hoje nos anima a reconhecermos nossas faltas, buscarmos o perdão de Deus e nos alegrarmos com a vida eterna que Ele nos reserva. Abraçados pelo perdão e amor de Deus, celebremos com fé. Leitura do livro de Baruque. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendidos às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregues aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, e entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: Escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto, os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer, há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora voltando, buscai-o com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará, com a vossa salvação, eterna alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor. Com o mar e todo ser que neles vive, nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Nosso
e os que amam o santo nome do Senhor. Dentro delas fixarão sua morada. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. 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 O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficais alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura traz uma mensagem de esperança ao povo de Israel, que mesmo vivendo as consequências do pecado e do afastamento de Deus, é chamado a não ter medo e a confiar na promessa do Senhor. Essa palavra também é dirigida a nós hoje. Deus nos convida a voltar com o coração arrependido. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos seduz com promessas vazias, mas a palavra nos lembra que o verdadeiro caminho é o da obediência amorosa a Deus. Com o salmista hoje cantamos que o Senhor atende às nossas preces. Somos animados a buscar a Deus continuamente. Quando clamamos ao Senhor, Ele escuta. Em nossas lutas, às vezes, temos a impressão de que Deus se esqueceu de nós, mas a palavra nos diz que Ele nunca nos abandona. Deus transforma as nossas quedas em oportunidades de recomeço e nos acolhe sempre com misericórdia. Em meio à dor, podemos louvar porque Deus está conosco e nos sustenta. No Evangelho de hoje, vemos os discípulos voltando felizes da missão, contando que até os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Ele os acolhe com alegria, mas os convida a uma alegria ainda maior, não tanto pelos milagres e conquistas, mas porque seus nomes
estão escritos no céu. Irmãos e irmãs, assim como o povo de Israel, somos chamados a nos voltar para Deus, confiando na sua misericórdia infinita. Assim como os discípulos, somos convidados a encontrar nossa verdadeira alegria em saber que pertencemos a Deus e a viver com simplicidade e gratidão, deixando-nos conduzir por sua graça. Isso nos ensina que a missão não é sobre o que nós fazemos, mas sobre quem nós somos em Deus. Nós somos chamados a viver como filhos, com o coração voltado para o céu. O mais importante na vida cristã não são os resultados visíveis ou as vitórias humanas, mas a comunhão com Deus e a certeza do amor dele por nós. Pode acontecer de medirmos o valor da nossa fé pelos resultados imediatos, pelas respostas visíveis ou pelos elogios. Mas a liturgia de hoje nos chama a olhar mais fundo. O que realmente importa é sermos fiéis ao Evangelho e caminharmos na direção do céu, mesmo que ninguém perceba. Nossa alegria não deve depender do que temos ou conquistamos, mas de quem somos diante de Deus, filhos amados. Com seu exemplo de vida, São Francisco de Assis, cuja memória hoje celebramos, nos inspira a viver assim. Nascido em Assis, na Itália, em 1182, em uma família rica, Francisco era um jovem alegre, que sonhava com glória e prestígio. No entanto, após uma profunda experiência espiritual, decidiu renunciar à riqueza e seguir radicalmente o Evangelho, vivendo na pobreza e no desapego total. Sua vida de simplicidade e devoção ao Evangelho inspiravam muitas pessoas. Em 1209, São Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, que viviam em extrema pobreza, seguindo o exemplo de Cristo. Dentre os seus seguidores, havia uma jovem rica, hoje Santa Clara, que colaborou com o santo para fundar a Ordem das Clarissas. São Francisco ficou conhecido como padroeiro dos animais e do meio ambiente, devido à sua admiração e profundo amor pela natureza e pelos animais, para ele expressões do amor de Deus. Chamava a natureza de irmãos e irmãs e via em cada pessoa a presença do Criador. Sua vida simples e alegre transformou muitos corações e renovou a igreja do seu tempo. Em 1224, recebeu os estigmas de Cristo e morreu em 1226, deixando-nos um exemplo de uma vida segundo o Evangelho. Neste sábado, celebramos também o 4º dia da Semana Nacional da Vida. Cuidado com a educação dos filhos, missão dos pais e dom de Deus. Como pais, mães, educadores, somos chamados a formar os filhos na fé, no amor, na responsabilidade. Assim como São Francisco soube acolher o Evangelho com simplicidade e transformá-lo em vida concreta, também nós somos chamados a formar nossos filhos na fé, nos valores cristãos e no amor a Deus e ao próximo. Educar é missão, é dom, é serviço, é semear a esperança no coração das novas gerações e construir um mundo mais justo e mais humano. Que pela intercessão de São Francisco, vivamos de acordo com o Evangelho e tenhamos a graça necessária para bem educar os nossos filhos e filhas. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos por este dia e por vossa palavra que ilumina e renova a nossa fé. Em meio às provações, ajudai-nos a viver com confiança, certos de que vosso amor nunca nos abandona. Fazei-nos compreender que a verdadeira alegria não está nas conquistas deste mundo, mas na certeza de que somos vossos filhos amados e que nossos nomes
estão escritos no céu. Inspirai-nos no exemplo de São Francisco de Assis, para que vivamos com simplicidade, humildade e amor profundo a vossa criação. Que sejamos instrumentos da vossa paz e testemunhas do vosso Evangelho no mundo. Neste dia, concedei também a todas as famílias a graça de educar seus filhos no caminho da fé, da justiça e do amor. Que cada lar seja um lugar onde a vida floresce, cresce e se fortalece sob o vosso olhar. Que a vossa luz brilhe em nós e que sejamos instrumentos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o exemplo de São Francisco nos inspire a viver o Evangelho com mais simplicidade e amor. Que Deus abençoe sua família e fortaleça sua missão de educar na fé e no amor. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.